Agradeço a Deus pelos dias de paz, graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia, eu agradeço. Olá, bem-vindo ao Papo em Dia. Agora é hora de falar de saúde aqui no Saúde Você. E hoje nós vamos falar sobre dois temas. Vou chamar o VT para vocês acompanharem, mas eu também quero apresentar o Dr. Eberval Gadelha Figueiredo, que é professor da USP, presidente eleito da Sociedade de Neurocirurgia. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Seja bem-vindo ao programa. E nós vamos falar de um tema que as pessoas têm muitas dúvidas, que é importante ter acompanhamento, tratamento, mas eu quero convidar o senhor para ver a matéria comigo. Claro, um prazer. Essa matéria vai falar com as gestantes. Sabia a importância de uma gestante frequentar um consultório odontológico? Saiba por quê. Olá, seja bem-vindo aqui ao Saúde Você. Hoje eu converso com a doutora Thaís Richter, lá de Campinas. Ela é dentista ortodontista, mas hoje nós vamos falar sobre um tema diferente para muitas pessoas, mas muito comum dentro dos consultórios. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e com você? Tudo ótimo, seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Bom, hoje nós vamos falar de ortodontia, mas na verdade a sua especialidade é ortodontia, mas nós vamos falar da gestante. Explica um pouquinho para mim essa relação do porquê que é importante uma gestante ir a um consultório odontológico. Legal. O que acontece, Duda, é o seguinte, hoje, assim, o Ministério da Saúde, ele preconiza que a gestante, ela tem a necessidade de passar com o dentista durante a gestação. Então, toda gestante pelo SUS, ela acaba fazendo esse acompanhamento na rede pública. Só que na rede particular acaba ficando um pouco esquecida. E é muito importante a gente ter esse acompanhamento na gestação, porque como tem toda essa mudança hormonal, a gestante ela acaba tendo alguns probleminhas com gengivite. Sim. E as bactérias que, né, acometem a gengivite, elas podem passar pela placenta e dar um parto prematuro ou, de repente, ocasionar alguma pressão alta na gestante. Sabe o então, que eu percebo, doutora? A gestante, ela não tem muita informação. Na verdade, a população não tem informação. Sim, e a saúde bucal, ela está muito relacionada a diversas doenças do corpo, né? Se você não tem uma boa saúde bucal, você pode comprometer. E principalmente numa gestação. Agora, é importante ter essa orientação, obviamente, mas tem exames que são feitos. Como que é isso? É uma fase de orientação à mamãe? Na verdade, é uma combinação das duas coisas, né? Existe todo o exame clínico que a gente vai checar a parte periodontal, né? Ver se existem bactérias, se existe uma gengivite nessa gestante, se existe lesão de cárie, porque tudo isso é contaminação e pode levar essa contaminação para a placenta e para o feto, né? Sim. E também orientação em termos de escovação, em termos de dar ou não a chupeta, de repente, para o bebê quando ele nascer. Então, não é só durante a gestação, é o que acontece com o bebê depois que ele nascer. Eu tenho uma dúvida. Antigamente, se falava que gestante não podia fazer tratamento odontológico por causa da anestesia. Vamos esclarecer isso para quem está em casa, porque tem muitas mulheres que sofrem de dor de dente numa gestação. Pode fazer tratamento? Tem anestesias próprias para isso? Sim, tem todo um tratamento voltado para gestantes, até o atendimento que a gente faz. É bom a gestante ficar deitada, né, na lateral, né, no cúbito lateral, para a barriga não comprimir, né, as vias aéreas e tudo mais. E a anestesia ela é super segura desde que feita da forma correta, né? A gente tem um cuidado um pouco maior com gestante, porque também a gente não pode fazer estudos com gestante. Então, sempre, né? Os artigos, eles acabam não tendo muita coisa relacionada à gestante. Eu falei de conversar com uma ortodontista que vai falar um pouquinho de ortodontia, que eu acredito que entra muito nesse momento, que é a questão da criança, eu sempre falo da mamadeira, da chupeta, do dedinho. Então, por isso que eu falei uma ortodontista que vai falar um pouco de ortodontia, mas iniciando pela gestante. Doutora, é prejudicial? Porque eu imagino que até para a formação da criança, da boquinha, isso é o que leva para um ortodontista no futuro. Mas fala um pouquinho dessa relação de chupeta e mamadeira. Chupeta e mamadeira são coisas que vão desencadear malformações das arcadas dentárias, né? Mas a minha preocupação como ortodontista é acelerar um processo de desmame. Tá. Então, assim, existe uma confusão, pode existir, né, uma confusão de bicos da criança quando está fazendo a amamentação, quando ela tem o uso da chupeta ou da mamadeira ou do dedo. Então, a gente sempre orienta a evitar ao máximo da chupeta, ou a mamadeira até para a criança, mas assim, tudo com calma, né? Porque também é um momento difícil. Mãe, né? E às vezes mamãe de primeira viagem também, eu acho que no desespero, a primeira coisa que faz é dar a chupetinha para a criança. E a criança, né? ela tem a necessidade da sucção, né? O neonato, né, que é o bebezinho bem pequenininho, ele precisa sugar alguma coisa. Então, se ele não sugar o dedo ou a chupeta, ele vai sugar o peito da mãe. Com então, certeza. Às vezes, para acalmar a criança, colocar um pouquinho a chupeta, mas
tentar tirar Moderada, o quanto antes. de forma moderada. Tentar tirar o quanto antes. Tá. Não tem problema nenhum, dá, desde que fique, né, atenta para não acontecer nenhum desmame e tirar o quanto antes. Tá. Só para encerrar, eu quero fazer uma pergunta que eu ouvi dizer que a texturização dos alimentos é muito importante a gestante ter consciência, porque isso tem a relação com o desenvolvimento da criança no futuro. Explica um pouquinho isso pra gente. Quando a gente começa a introdução alimentar do bebê, né, que geralmente é por volta dos 6 meses, a gente começa sempre com texturas, né, aquela texturinha de papinha, Sim. coisinha mais cremosa e tudo. Mas a gente precisa evoluir essa textura, né? Então tem muita mãe que aparece no meu consultório com a criança com 2, 3 anos comendo coisas amassadas, sem textura. Nossa. E aí ela não vai ter um desenvolvimento correto da mandíbula, vai ficar com um crescimento ósseo atrasado. Ah, então é importante para o desenvolvimento da saúde bucal, mesmo da estrutura da criança. Isso, com 9 meses a criança já tem que comer a comida com a consistência que a gente come. Olha que interessante. Então arroz do jeito que a gente come, Sim. tudo mais. Tem que evoluir. Quantidades menores, Sim. com cuidado, mas já evoluindo. a textura. Tá certo. Tá bom? Doutora, obrigada, muito Obrigada a interessante você. esse tema. E olha, para vocês, mamães que estão em casa aí de primeira viagem, procure um dentista, procure informações. É importante cuidar da sua saúde bucal, porque vocês viram que tem muita relação com essa gestação aí. O que a gente mais quer é que você tenha um bebê saudável que te traga muita felicidade. Obrigada, doutora. Obrigada a você. E aí, estamos de volta para o estúdio. É isso aí, doutora Thaís, obrigada aí pelas dicas. E olha, você que é gestante, não se esqueça de procurar um especialista. Essa fase do pré-natal é muito importante procurar também um dentista. Vamos falar de tumores? Vamos lá. Assusta, né, doutor? Vamos falar de tumor, né? Nem é tão agradável assim falar de tumor. Não, mas cada dia assusta menos, Duda. Tem muito tipo de tumor, doutor? Tem. Os tumores cerebrais, eles representam um grupo muito heterogêneo de lesões, né? Nós temos desde lesões benignas, lesões curáveis, até as lesões mais malignas e, portanto, incuráveis. E existem também tumores que crescem fora do cérebro, ou seja, estão dentro do crânio, mas eles não estão dentro da substância do cérebro. E aí fica aquela camada grande na cabeça? Eles crescem entre o cérebro e o osso, né? Então, eles não invadem o cérebro, eles comprimem o cérebro. Nossa. E, por outro lado, existem também tumores que crescem dentro do cérebro. Esses tumores já destroem, já infiltram o cérebro. Costumam ser mais malignos. São tipos de tumores, né? Vários tipos. Eu estava conversando com um colega, a gente estava conversando sobre isso nos bastidores. Ele comentou hoje comigo que tem tumor desde 95 há anos e ele convive, toma medicação, não precisa operar, é benigno. É possível, doutora, Claro, você conviver anos? Claro, existem tumores que são tumores de crescimento lento. Então, é possível só acompanhar os pacientes fazendo exames periódicos. Existem tumores também que são localizados em áreas de difícil acesso. E por estarem localizados nessas áreas, muitas vezes o acompanhamento é indicado. Essa imagem, doutor, é uma radiografia, uma ressonância? O que é essa imagem? Essa imagem é uma imagem de uma ressonância magnética do crânio, do cérebro. Observem que existe o cérebro cinza e existe uma massa aí denotada em branco. Essa branca. Isso, que é um tumor benigno, apesar do tamanho. Nossa. E ele não, como eu falei, ele não cresce dentro do cérebro, ele cresce fora e comprime o cérebro. Então, esse é um exemplo de um tumor chamado meningioma, que é benigno em 95% dos casos e a cirurgia é curativa, né? É comum encontrar esse tipo de tumor, por exemplo? O meningioma é um dos tumores mais comuns, particularmente mais comum em mulheres, né? Ah, mas a gente sempre tem tudo também, né, doutor? Eu converso com médico ginecologista, tudo tem a mulher. Eu converso com um neuro, tudo tem a mulher. Tudo tem a mulher? Tudo tem um preço, né? Então, os meningiomas, eles são mais comuns em mulheres porque alguns deles, eles dependem do estímulo hormonal, do estrógeno ou da progesterona para crescer. Tá? E em alguns casos, quando a mulher atinge a idade da menopausa, esses tumores param de crescer também. Então, é uma opção também acompanhá-las para ver se vai haver algum crescimento adicional depois do tumor. Agora, o senhor está falando que tem tumor que fica no cérebro, entre o cérebro e a massa, enfim. Doutor, como que eu percebo? Como que é o sintoma? Dor de cabeça, por exemplo? O que é sintoma e que momento eu devo falar, opa, agora é hora de procurar um neuro? Os sintomas são muito parecidos dos tumores em geral, mas o principal sintoma é a dor de cabeça, né? Ai, meu Deus. É aquela dor de cabeça que ela vai começando de uma intensidade menor e ao longo dos dias, das semanas, vai aumentando de intensidade. Ela pode depois se associar a vômitos, a náuseas, pode acordar o paciente à noite e é uma dor que dói principalmente pela manhã, caracteristicamente.
Associadamente, o paciente pode apresentar alterações de comportamento, alterações emocionais, déficits neurológicos, como, por exemplo, dificuldade para falar, dificuldade para lembrar, dificuldade para mexer um lado do corpo, a mão, um braço. Eventualmente pode apresentar crises epilépticas também. Mas a pessoa, na verdade, ela não apresenta tudo isso. Ela pode apresentar alguns desses sintomas constantes. Exatamente. Porque, por exemplo, eu ouvi dizer já em quadro aqui mesmo no programa que a gente tem mais de 200 tipos de dores de cabeça. E aí, tem gente que tem enxaqueca, eu, por exemplo, eu vivo com dor de cabeça. Aí, esses tempos atrás, estava me dando uma dor de cabeça aguda na lateral do lado direito da cabeça, mas muito rápida e sumia. Aí a gente já entra em desespero, né? Aí eu já começo a falar com um monte de médico, meu celular é só médico. O que chama a atenção, quais são os sinais de alerta que nós temos que atentar para um possível tumor cerebral? É aquela dor de cabeça que ela aumenta de intensidade, ela se associa com outros sintomas, náuseas, vômitos. A enxaqueca não causa vômito? Causa, mas a enxaqueca é uma dor que a paciente já aprendeu a conhecer. Entendi. As pessoas convivem com enxaqueca a vida toda. O importante em pacientes que têm enxaqueca é que um eventual tumor cerebral vai mudar o jeito da dor doer. Então, a enxaqueca vai doer de outra forma. E o paciente tem que estar atento para isso e informar o médico para que possa... É verdade, porque quando eu tenho dor de cabeça, eu percebo a diferença de quando eu tenho enxaqueca. A dor é diferente, a gente sabe, quem convive sabe. Agora, doutor, tratamento. Quando a gente fala em tumor, eu acabei de te perguntar se é possível a pessoa conviver com o tumor durante anos, mas qual que é o tratamento? Porque as pessoas têm muito medo de cirurgia no crânio, né? Acho que coluna e crânio, acho que dá muito medo. De modo geral, o tratamento dos tumores é cirúrgico. É cirúrgico. É cirúrgico. E a cirurgia tem vários benefícios. Primeiro, permite a cura, nos casos que é possível curar. Segundo, quando não é possível curar, permite uma melhor resposta do tratamento adjuvante, ou seja, da rádio, da quimioterapia, que possa vir a seguir. Permite que você diminua a pressão dentro do crânio, melhora o paciente. E, por último, obtém-se uma amostra do tecido que permite o diagnóstico. Então, de uma forma geral, o tratamento dos tumores é cirúrgico. E a cirurgia é cada vez mais segura. Nós temos uma tecnologia já incorporada, a prática neurocirúrgica, que permite uma ressecção bastante segura dos tumores. E benefícios para a pessoa que fala, vou fazer a cirurgia, essa é a minha opção, posterior à cirurgia? Dependendo do tumor, o benefício é a cura total, quando o tumor é benigno, ou um controle com a sobrevida de qualidade nos tumores que não são possíveis de cura. E aí você associa depois a uma quimioterapia, uma radioterapia, dependendo se o tumor é maligno ou não. Sim. Né? Mas a radioterapia ou a quimioterapia só faz quando é maligno? Só faz quando ele é um tumor que não é passível de cura e se multiplica muito rapidamente, né? Então, os tumores malignos têm essa característica. Não, e o senhor falou algo muito importante, né? Tem cura, se fizer o tratamento, se fizer a cirurgia, tem possibilidade de cura em alguns casos. Exato. Os pacientes com diagnóstico de tumor cerebral, isso não é uma sentença de morte como era no passado. Né? Nós temos cada vez mais tecnologias e possibilidades a oferecer aos pacientes que permitem ou uma cura ou uma sobrevida de qualidade. Então, não se desesperem, é uma situação que a medicina hoje está habilitada a tratar Isso é importante. Agora, doutor, como que a tecnologia tem influenciado, por exemplo, nos tratamentos de tumores cerebrais? Bom, nós temos vários incrementos tecnológicos, nós temos materiais, tipo um GPS cirúrgico, em que eu posso mapear o tumor à medida que eu opero. Eu tenho aspiradores que permitem uma aspiração segura do tumor, monitoração eletrofisiológica. É possível também operar o paciente acordado. Por exemplo, se o tumor está localizado na área da fala, na área da linguagem, nós operamos o paciente acordado e é possível monitorar a resposta de linguagem de fala e melhorar o resultado da cirurgia, evitando uma sequela de linguagem e uma sequela da fala. Bom, muita informação para você que está em casa, então não se assuste, o importante sempre é fazer o diagnóstico. E a consulta deve ser feita presencial, não sai por aí pesquisando, fazendo autodiagnóstico, daí entra em desespero, né, doutor? Não, eu acho que isso confunde mais do que esclarece. Com certeza. Doutor, obrigada pela sua participação. Obrigado. Parabéns aí por ser o presidente eleito da Sociedade de Neurocirurgia. Obrigado. Parabéns. Obrigado. E vocês continuem acompanhando que tem mais informações aí no Papo em Dia para você. Falar de esportes agora, Fernando Vanucci. Alô, você. Hoje eu falei. Olha, eu vou te falar. Se eu fico em pé, me cansa. Se eu sento, a pança cresce.
A bola do jogo, a bola do jogo. Alô, hoje, você. hoje na abertura falando, daqui a pouco o Vanucci, alô você. Pois é, Como é que surgiu o obrigado. alô você? Ah, é uma história longa. Posso te contar outro dia? Então pode, lógico. Então tá bom. E aí, bloco de esportes, a Falar partir de de agora, comando Libertadores de... da América. Eita, Vamos lá. nós. Barcelona de Guayaquil praticamente garantiu vaga na próxima fase. Goleou o Sporting Cristal do Peru. Abriu o placar Martínez, início do jogo. Gabriel Marques fez 2-0 logo depois. Segundo tempo, agora acompanhe. Segundo tempo, acompanhe Martínez de novo. Barcelona 3-0. E Jonathan Alves, cobrando pênalti, fez o placar final. Barcelona do Equador 4, Sporting Cristal do Peru 0. Isso aí é o pênalti, né? Ixi. É porque as imagens demoraram um pouquinho para entrar, mas tudo bem. Aí o pênalti e a cobrança do Jonathan Alves. Muito bem. O Atlético Mineiro começou com o pé esquerdo na Sul-Americana. Vamos ver. Vamos lá, coloca no ar, por favor. Em Santa Fé, na Argentina, Zexame foi goleado pelo Unión, que é só o 14º colocado no Campeonato Argentino. Walter Bou, 3 minutos, Unión 1-0. Aí a vaca foi pro brejo, literalmente. Cabreira, ainda no primeiro tempo, aumentou para o Unión 2-0. Já acabou? Não. Ah, então na fase final o Garbarral liquidou o Galo, 3-0. Não tá contando pra mim, não. Alain perdeu um pênalti para o time mineiro. Agora, na volta, ficou feia a coisa, viu, pro Atlético faz, Mineiro. Né, Vanucci? A volta? Tem que vencer. Difícil, né? É, dia 19, né? Tá. Tem que vencer. Dia 20, aliás. Tem que vencer por 4 gols de diferença. Dudamel estreou mal, estreou for- numa competição mal. se né? for 3-0 pro Atlético, por Vai exemplo, pra pênalti. aí vai pros pênaltis. Tá. Ainda Sul-Americana, vamos continuar. O Emelec do Equador bateu fora de casa o Blooming da Bolívia, 3-0. Emelec também classificado. E o Milionários da Colômbia venceu o Always Reed da Bolívia, 2-0. Encaminhou a classificação. Agora o pré-olímpico da Colômbia. Vamos lá? Põe no ar aí. O Brasil ainda não está fora, mas se complicou para valer. Empatando com o Uruguai, 2 vacilos. Frangaços, o Uruguai se arriscou à frente, abriu o placar. Falha do goleiro Ivan Ugarte, 1-0. Cadê a imagem, meu Deus? Não precisa cortar pra gente, não. A reação da seleção veio logo aos 39, por causa de uma falha absurda do Arrabuereta, é o goleiro do Uruguai. O que aconteceu com ele? Pedrinho cabeceou em cima do goleiro e ele fez a defesa, mas saiu catando cavaco. A bola entrou. Olha só o que acontece aí com o goleirão do Uruguai. Como só 2 no quadrangular final se classificam, né? O Brasil volta a campo domingo, 10h30 da noite, quando terá de vencer a Argentina para carimbar vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Vaga que já está garantida pela Argentina com 6 pontos. Venceu a Colômbia. Urzi fez o primeiro gol da Argentina. Você já viu? Quer ver de novo? Então tá aí. Início de jogo, 1-0 Argentina, Urzi. Segundo foi de Pérez, 3 minutos depois. Aí a Colômbia tentou o quase impossível, diminuiu com pênalti. C3 fez o placar final, Argentina 2-1. Os hermanos estão garantidos nos Jogos Olímpicos do Japão. Já a outra vaga será disputada por Brasil, Colômbia e Uruguai. Domingo tem Brasil e Argentina. Brasil tem que vencer, né? Uruguai e Colômbia, se empatarem, por exemplo, vai ser bom para o Brasil. Só um pitaquinho, me permita, não Aí- sei se é a tua opinião. Sim. Aí um empate com a Argentina Tá. já classifica. Essa seleção, principalmente aquele menino Matheus do Grêmio, bom volante, Bom, né? bom jogador, Sai bom bem pro jogador. jogo, né, Vanucci? Bom Uma jogador. defesa E brasileira. a Argentina vai jogar desfalcada de vários jogadores. Tá. E já classificada, Sim. já mais relaxada. Então é bom para o Brasil nesse aspecto, né? Mas a defesa brasileira é um Eita! perereco. Ave Tá Maria. complicado. Ai, pô. Surpresas da Copa do Rei da Espanha. O Real Madrid foi eliminado simplesmente pelo Real Sociedad, que abriu 3-0 no placar. Você quer ver? Então acompanha aí, ó. O norueguês Odegaard fez 1-0 para o Real Sociedad. Cadê a imagem? Meninão, hein?
E já vai Cadê a valer imagem? milhões e milhões e milhões. Não, mas sem imagem não dá. Odegaard fez 1-0 para a equipe do Real Sociedad. Bom, aí depois o Isaac fez 2-0, o Isaac fez 3-0. Aí o Real acordou, né? O Vinícius Júnior entregou lá para o Marcelo diminuiu. Mais um do Real Sociedad, Mikel Merno. E depois o Rodrigo, aquele que era do Santos, diminuiu de novo para o Real Madrid. E no final, Nacho fez o terceiro do Real, mas não dava mais. Foi emocionante esse jogo. Real Sociedad classificado para as semifinais. 4, Real Madrid 3. Crise no Real Madrid. Crise no Real e crise no Barcelona também. Verdade, porque também Barcelona foi eliminado. Perdeu fora de casa para o Atlético de Bilbao. 1-0, gol de Williams. Imaginem, aos 48 minutos do segundo tempo. Nos acréscimos. Enfim, Real Sociedad e Atlético de Bilbao vão... e os pequenos, Granada e Mirandés. Só tem time pequeno lá no quadrangular final da Copa do Rei da Espanha. Eles vão fazer as semifinais, então, né? As semifinais da Copa do Rei da Espanha. É isso aí, tá? A Copa do Brasil, só para registrar, Figueirense, Paysandu de Belém, Vitória do Espírito Santo, Atlético Goianiense garantiram vaga na segunda fase da competição. Valeu, grande Vanucci. Eu quero saber o seguinte, está com fome? Um pouquinho, sabia? Gosta de um quibe ao forno? Não fala que não, que aí me derruba. Peguei um trânsito horroroso aí pelo... Sexta-feira, né? Sexta-feira. Vamos fazer o seguinte, vamos manjar um quibe, porque a Gisele Alves tem uma atração que é bem legal também. É isso mesmo, a gente vai... Não dá. Bom, vamos de música agora, né? Lucas Paiva, vem cá. Tem alguém que você se inspira? Você falou que tem várias pessoas que você se inspiram, principalmente os internacionais, mas tem alguém que é aquela pessoa que você busca a inspiração mesmo, assim? Uma pessoa, ou um grupo. Provavelmente, tipo, John Mayer, talvez. Tá. No Brasil tem alguém? No Brasil tem, tipo, eu gosto muito do Skank. Do Skank? Dá pra dar uma palhinha do Skank, alguma coisa? Nossa. Só um pedacinho, assim? Eu não sei usar acorde, senão eu tocava. Tá, tudo bem. Depois você aprende e toca, não tem problema. Mas vamos então tocar uma sua, então, um pedacinho? Tá. Pode ser? Pode ser. Então, por favor. Tá bem. Inspiration doesn't come, writings on a wall. It comes from here in the wild, saying, little one scrub. Inspiration is a girl you haven't seen in years. Waiting for you at the place, so left you to think. Tem uma pegada meio Jack Johnson aí, né? Uma coisa meio pra relaxar. Seus contatos, Lucas Paiva? Lucas Paiva no Instagram. No Instagram. Tá. Lucas Paiva no YouTube. Sua sexta-feira vai ser bem intimista, né? Bem tranquila. Provavelmente. Não sei ainda, provavelmente. talvez. Obrigada, viu? Sei. Fati! Manda pro ar, Gisele Alves. É o seguinte, 12h29, olha a hora, olha a hora, olha a hora. A gente vai chegando ao final do Papo em Dia, não é? Segunda-feira, 10 da matina. Aqui estaremos com Décio Pitinini, Gisele Alves e eu. Que você tenha um final de semana bem bacana, bem alegre, bem produtivo, bem divertido, bem família, bem na opção que você escolher e que seja bem legal, tá? Vem aí, a partir de agora, simultaneamente, na Rede Mais FM de rádio, Rede Mais FM, Rede Brasil de televisão, não é simultaneamente rádio e TV. Depois da vinheta, o programa Hora H. A partir de agora, você fica com o Bitar, com o Fernando Martins, com Tatiana Oleinik e com Hermano Henning. Vem aí, Hora H, para o Brasil e para o mundo, a notícia não para você. O programa a seguir contém o recurso de audiodescrição.